Olá, meu nome é Matheus Muton e o nosso grupo é composto por Felipe Yuji, Gabriela Sancinetti, Júlia Blancas, Letícia Pereira, Luíde Lopes e Juliana Gomes. E hoje falaremos sobre o nosso seminário, cujo objetivo é apresentar o diagnóstico organizacional sobre a retenção e formação das lideranças dentro do MTE. Antes de realmente adentrarmos ao problema encontrado da baixa adesão no processo eleitoral, eu gostaria de primeiramente comentar um pouco sobre como esse processo eleitoral funciona. Então, o processo eleitoral começa com uma carta proposta, onde os membros atuais da organização que quiserem participar precisam produzir uma carta proposta contendo de uma a duas propostas para o MTE como um todo e de uma a duas propostas para o seu setor almejado específico. Além disso, mais uma resolução de um desafio de diretoria e uma apresentação em slides. Para a coordenadoria, é um pouco diferente, onde é apenas necessário uma resolução de desafio relacionado a um dos eventos do MTE, mais a produção desses slides. Tudo que for produzido dentro dos parâmetros tem um certo prazo para o envio. Após esse envio, ocorrem as sabatinas, onde cada candidato tem direito a 10 minutos de apresentação e 40 minutos de perguntas. Depois das sabatinas, para aquele determinado cargo, ocorre a devida eleição via formas, com voto anônimo, e o candidato é somente eleito se possuir 50% mais um dos votos. Agora, sabendo mais sobre o processo eleitoral, vamos para a parte do Design Thinking, onde, para analisar o todo, adotamos esse sistema para delimitar o problema em algumas partes. Para compreendermos a causa da questão, fizemos uma pesquisa com 25 respondentes, englobando tanto membros ativos do MTE quanto ex-membros. A partir do cruzamento dessas informações, estruturamos nossa análise em dois pilares principais que apresentaremos a seguir: a fase do descobrimento, onde mapeamos o perfil dos usuários, e a fase de definição, onde delimitamos os grandes gargalos estruturais da organização. Iniciando a fase de empatia, nós segmentamos nossa amostra em 3 perfis analíticos. O primeiro compreende os membros que se submeteram ao processo eleitoral e foram eleitos, totalizando 10 respondentes. Nós identificamos que os principais fatores de motivação interna são o desenvolvimento profissional, o ganho de competências pessoais e o desejo de gerar impacto organizacional. Quando questionado sobre a experiência vivida, a avaliação foi dada como positiva ou muito positiva. Contudo, identificamos um indicador crítico de continuidade dessa liderança. Isso porque 60% desses líderes afirmaram que não se candidataram novamente a outros cargos de gestão. Isso evidencia um possível desgaste durante o exercício da função, o qual detalharemos na fase de definição. A segunda pessoa analisada consiste nos membros que optaram por não ingressar no processo eleitoral. Quando a gente investigou os reais motivos dessa decisão de não candidatura, a gente constatou que esse distanciamento nessa decisão não decorre da apatia institucional, mas de barreiras psicológicas de desempenho. Das pessoas deste grupo que responderam, os dois maiores motivos apontados foram a dificuldade de conciliar a carga horária entre a faculdade e a organização e o medo de falhar, ambos com 23,2%. Além disso, a falta de experiência e de confiança também foram apontados, ambos com 15,2%. Na perspectiva do Design Thinking, esse dado ele revela uma vulnerabilidade no ambiente de segurança psicológica da organização, gerando assim um sentimento de que o papel de liderança representa um risco elevado para o membro. Oi, pessoal, tudo bem? Então, falando agora sobre os ex-membros da organização, eles constituíram 46% das respostas da nossa pesquisa. Então, a partir disso, a gente conseguiu fazer uma base de dados e montar o gráfico na direita, que mostrou alguns resultados interessantes, né? Em que apenas 22% dessas pessoas afirmaram que as experiências relacionadas a processos eleitorais e candidaturas influenciaram negativamente na decisão de sair da organização. E a partir de alguns diálogos, algumas conversas que a gente teve com esses ex-membros, foi possível notar que a decisão de saída mesmo, na maioria das vezes teve
muito mais uma relação com a sensação de um dever cumprido, de uma missão cumprida, do que, por exemplo, eventuais acontecimentos que foram cruciais para essa decisão de saída. Então, na maioria das vezes, assim, teve muito mais esse pensamento de que esses membros já desenvolveram que poderiam dentro do MTE. Avançando para a fase de definição, realizamos as análises dos dados para delimitar os problemas centrais, que o primeiro gargalo estrutural identificado como o conflito de carga horária e a sobrecarga de papéis. Se somarmos as duas maiores dores apontadas na nossa pesquisa quantitativa, que são o equilíbrio com a faculdade, com mais ou menos 25%, e a gestão de tempo, com 21%. Vemos que 46% dos líderes apontam diretamente essas duas frentes como o obstáculo mais complexo da gestão. Esse cenário gera uma externalidade negativa que afeta diretamente a atratividade dos cargos. E um dos principais motivos citados pelos membros, que se abstêm de concorrer, que é cerca mais ou menos de 23%, justifica a sua escolha com base justamente nessa alta carga horária e essa necessidade extrema de priorizar os estudos. Bom, o segundo gargalo diz respeito ao déficit de capacitação e conscientização de futuros cargos de liderança, onde identificamos uma falta no desenvolvimento de competências que antecede mesmo a eleição, onde através das nossas pesquisas a gente chegou num número aproximado de 60% dos respondentes que não se candidataram afirmam que se houvesse mentorias e capacitações com ex-líderes, aumentaria o desejo de se candidatarem. Agora eu vou falar um pouco dos vetores de solução. Embora o escopo principal deste diagnóstico resida na definição dos problemas, a abordagem do Design Thinking prevê que as oportunidades de inovação devem emergir da necessidade dos próprios usuários. Quando as pessoas responderam ao formulário foram estudos a apontar soluções de melhoria, 63% dos ex-membros indicaram a implementação de formas de capacitação e mentoria como soluções prioritárias. Em paralelo, os membros ativos reforçam a necessidade de mentoria guiada por lideranças ou ex-lideranças. Então a gente pode concluir que para diminuir a baixa adesão no processo eleitoral do MTE, deve-se conter uma estrutura que aumente a capacitação dos membros para a transição de um cargo de liderança, além de mostrar aos seus membros a realidade do cotidiano de um cargo de liderança, explicando os prós e os contras de estar no cargo, podendo mitigar boa parte do medo e da insegurança dos candidatos. Esse foi o nosso trabalho avaliando o motivo da baixa adesão no processo eleitoral. Muito obrigada!